O efeito cauda longa do perpétuo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse efeito, mas basicamente 48% do seu ROAS, ou seja, do seu retorno sobre o investimento, aquele investimento que você fez no tráfego pago, na mídia paga, poderá vir nos próximos 5 meses por causa do efeito da cauda longa do perpétuo. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse episódio. Bem-vindo ao podcast Papo Pioneiro. Eu sou o Vinícius Possebon e o assunto de hoje é o efeito da cauda longa do perpétuo. Bom, para eu explicar que efeito é esse, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar uma planilha. Vamos lá. Essa aqui é uma planilha que eu mostro o efeito do investimento no mês 1 e o retorno nos meses seguintes, tá? Então, só para você entender o contexto, esses dados aqui a gente pegou da nossa base. Então, são dados de pelo menos 2 anos, de 6 meses. Por que eu peguei dados de 2 anos? Para ter relevância estatística. Porque de nada valeria o que eu vou apresentar aqui para você hoje se eu falasse, cara, essa teoria aqui que eu estou te mostrando, ela aconteceu com 5 mil de investimento, com 10 mil reais de investimento. Então não é nada disso. Olha só, basicamente isso aqui são dados da nossa base e tem pelo menos 5,5 milhões investidos e 15 milhões retornados em venda, né? Então, como que funciona esse efeito da cauda longa do perpétuo? Pensa comigo. Imagina que aqui, o mês 1 pode ser que seja, a fim de exemplo, janeiro. Vamos lá, vamos supor que aqui seja janeiro, aqui fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Então imagina que em janeiro eu invista 4 milhões e 900 mil e retorne 8 milhões 198. Isso me dá um ROAS de 1,7. E o que é ROAS? ROAS é retorno de investimento. Tem algumas pessoas que usam ROI, mas ROI é retorno líquido, né? Então, o correto mesmo, quando a gente analisa o retorno sobre o investimento de mídia paga sobre faturamento, é ROAS. Então, vamos usar esse termo aqui para a gente ficar na mesma página. Então, vamos lá. Eu botei 4,9, voltou 8,1 milhões. Eu tenho um ROAS de 1,7. E aí, significa o seguinte, que se eu não analisar esses meses aqui, os próximos 5 meses, significa dizer que o meu resultado foi de... o que eu invisto, que retorna é de 1,7, o meu ROAS, ou seja, 70% de retorno. Só que o que acontece? No perpétuo, a gente está fazendo tráfego, o perpétuo, que principalmente eu ensino, a gente faz anúncio direto para a página de venda, sem captura de lead, sem nada mirabolante. Bem simples, arroz com feijão, que inclusive é o que mais funciona. Então, olha só, eu faço um anúncio e eu jogo para a página de vendas. Algumas coisas acontecem quando a pessoa cai na página de vendas. Uma, ela pode virar cliente. 2, ela pode fazer um abandono de carrinho, ou seja, entrar no checkout e não comprar. Ela pode fazer um cartão recusado. Ela pode tentar comprar e dar o cartão recusado. Ela pode emitir o boleto e não pagar. E num segundo momento, ela pode ser uma pessoa que dá page view, que vira um público no tráfego, e pode ser uma pessoa que viu o vídeo do anúncio, ou seja, vídeo view de anúncio. Então, quando eu estou executando uma estratégia de perpétuo, por mais simples que ela seja, anúncio para página de venda, sem captura de lead nem nada disso, eu estou gerando público. Então, uma lead que dá abandono de carrinho é uma lead muito mais quente do que uma lead que se cadastra para assistir um lançamento, ou para assistir um webinário, ou para assistir uma aula gravada, que quer que seja. Então, o que acontece? Eu gerei esse resultado no mês 1. Só que eu gerei, de tudo isso que aconteceu no mês 1, eu gerei o quê? Eu gerei vários abandonos de carrinho, eu gerei vários cartões recusados, eu aumentei meu público de page view da página de vendas, eu aumentei meu público de video view do anúncio e aumentei o público também de envolvimento. Então, o que acontece? Eu vou trabalhando esses públicos ao longo dos meses consequentes. O que isso significa dizer? Que o investimento que eu fiz no mês 1, ele não morre no mês 1.
Se eu analisar só o mês 1 aqui, eu estou tendo uma análise muito míope. Aqui eu quero mostrar a big picture, porque o que eu fiz no mês 1 ecoa nos meses seguintes. E o que eu estou querendo mostrar aqui? Fica comigo. Que, olha isso, quando eu peguei os dados aqui de 2 anos e cruzei para entender esse comportamento, o que a gente concluiu aqui? Que 52% do faturamento ele é gerado no mês 1 e 48%, que é a soma desses outros meses aqui, 48% que está aqui, ele vem através dessa cauda longa. Mas como, Vini, que vem 48% do faturamento na cauda longa? Repito, porque a gente começa a atender os abandonos de carrinho, a gente começa a atender os cartões recusados, a gente faz estratégias através de e-mail marketing, através de outros lançamentos para essa base que foi gerada, para a gente de fato converter. Inclusive, vocês podem ver que aqui tem um investimento menor de tráfego. Eu tenho de 4 milhões aqui no mês 1, mas eu tenho um investimento de 297 aqui, 303 mil aqui. Por que isso? Porque aqui eu executei, aqui nesses 2 meses que tem menos investimento, eu executei 2 tipos de lançamento que eu chamo de raspa do tacho, só para público quente, para pegar todas as pessoas que caíram na minha página de vendas e não compraram, para pegar todas as pessoas que deram abandono de carrinho e não compraram, para todas as pessoas que deram cartão recusado e não compraram, para todas as pessoas que envolveram comigo nesse mês que eu gerei que eu investi tudo isso e não compraram. Então eu vou criando um resíduo de faturamento. E qual que é o efeito que acontece? Né? Então essa é uma análise de 6 meses, veja. 6 meses. Acontece que no mês 1 eu tenho 4,9 investido, esse retorno 1,7 de ROAS. Quando eu consolido os outros meses, eu tenho um total de 5,5 investido e 15 milhões de faturamento, me trazendo um ROAS de 2,9. Ou seja, o meu ROAS, de fato, ele não é 1,7, ele acaba sendo 2,9. E o meu CPA, no mês 1, que é 2,63 aqui, ele acaba, no final de tudo, sendo 69,83. Então, perceba, o que você tem que entender aqui? Que quando a gente executa uma estratégia de perpétuo, no mês em questão, existe uma consequência de outras coisas que vão acontecer ao longo do tempo para você trabalhar. Então, qual que é a pergunta que você deve estar se fazendo? O que eu preciso, Vini, para fazer esse cenário acontecer? Porque esse aqui, tá, entendi. É linear, eu boto 4 milhões, volta 8, um ROAS de 2. Boto 100 mil, volta 200 mil, ROAS de 2. Mas não acaba aí, o teu ROAS ele não é só 2, porque você vai trabalhar essa base que você gerou ao longo dos meses. E depois você tem que consolidar esses dados para ver de fato qual foi teu ROAS e o teu CPA. Então, olha só, táticas a serem executadas para esse cenário acontecer. Então, a gente executa o perpétuo clássico, que é o perpétuo que eu ensino. Aí depois a gente pluga automações de recuperações de vendas, seja via WhatsApp e e-mail marketing. Aí depois a gente faz um lançamento raspa do tacho, que é o lançamento que eu ensino. Depois a gente faz uma oferta do balde, que é uma oferta que eu ensino para fazer. Depois a gente faz alguns lançamentos para essa base gerada e usa muito o time comercial. Então veja, basicamente o perpétuo clássico eu executei no mês 1, para você entender. E todas essas ações eu fui executando da ação da 2 à sexta, aqui desde a segunda ação até a sexta, eu fui executando para essa base aqui, para ir pegando mais faturamento. Então lembra, esses são dados de 2 anos consolidados para eu ter relevância estatística. Agora, significa dizer que você vai ter esse comportamento perfeito no seu negócio? Não, porque isso aqui são dados do meu negócio. Mas qual que é o princípio que você tem que entender aqui? Que existe um efeito de cauda longa do perpétuo. Um efeito que você vai posicionando táticas nos meses seguintes para que você resgate mais ROAS. Para que você resgate mais retorno do investimento que você fez no mês 1, nesse cenário que eu estou explicando, nesse cenário que eu estou apresentando. Então, pode ser que no seu negócio, quando você executar o perpétuo, você vai ter lá no mês 1, vamos supor que você está em março, investiu 50 mil em março e voltou 100 mil. Tá? Teve um ROAS de 2, beleza. Só que foi gerado abandono de carrinho, cartão recusado,
boleto impresso não pago, foi gerado page view da página de vendas, video view de anúncio, envolvimento. Você vai trabalhar todos esses públicos ao longo dos meses com muito menos investimento. Veja, aqui até tem um CPA de 76, olha a comparação com esse de 263. Porque aqui, inclusive, esse público já me conhece. Né? Abandono de carrinho, cartão recusado, page view, envolvimento, video view. Então, no seu negócio, pode ser que ele tenha um comportamento similar, pode ser que seja uma cauda longa de 3 meses, pode ser que você tenha uma cauda longa até um pouco maior, de 7, 8 meses, não sei, você vai ter que medir. Mas o princípio que você tem que entender aqui é, cara, X% do seu faturamento vai vir do mês de execução, do mês em exercício, e X% vai vir dessa cauda longa. Nesse cenário que eu estou te apresentando aqui, que são dados reais nossos, olha isso, 52% do faturamento veio do mês 1, porém 48% veio da cauda longa. Da cauda longa. Como que eu fiz esses 48% a mais de faturamento? Executando essas outras táticas. Inclusive, se você quer aprender, entender como que pluga essas táticas ao longo do funil do Perpétuo, você tem que participar de alguma imersão ou mentoria nossa, que inclusive o link pode estar aqui embaixo, aqui dentro do vídeo, enfim, clica e te informa, tá? Mas basicamente, olha aqui, eu deixei até em vermelho, 48% do seu rosto aqui poderá vir nos próximos 5 meses. Poderá. E eu falo poderá porque esse cenário ele não vai representar o teu cenário perfeitamente, porque dentro do seu negócio vai ter algumas nuances. Né? Mas uma coisa é certa, o princípio da cauda longa é esse. Eu não posso fazer uma análise míope somente mensal. Eu tenho que fazer essa análise um pouco mais ampliada para entender de tudo aquilo que eu gerei aqui no Perpétuo no mês 1, quanto que eu vou conseguir captar ao longo dos meses. E reforço, eu já testei tudo quanto é tipo de estratégia no Perpétuo. Captura de lead, webinário Perpétuo, enfim. E a estratégia que mais funciona é a estratégia de fazer um anúncio e jogar para a página de vendas. Porque eu vou gerar, como eu comentei no início do vídeo aqui, eu vou gerar, alguns cenários vão acontecer. Fiz esse anúncio para a página de vendas, eu vou gerar, ou eu gero um cliente, ou eu gero um abandono de carrinho, ou eu gero um cartão recusado, ou eu gero um page view página de vendas, que é um público muito mais quente do que um page view página de captura de lançamento, por exemplo. Eu gero video view anúncio e eu gero também envolvimento, que são públicos que acabaram de me conhecer. Alguns viraram clientes e os que não viraram cliente eu vou trabalhar eles na cauda longa para otimizar todo esse investimento que eu fiz no mês 1. Então, você tem que ir consolidando esses dados. Por isso eu botei mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 para você não ficar preso aí, é janeiro, fevereiro. Não, pode ser assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, consolido os dados dos 6 meses e entendo todo esse cenário. Depois, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, consolido. Depois, março, abril, maio, junho, julho, agosto, consolido. E eu vou entendendo esse comportamento. Então, por isso que muitas vezes, o cara começa a executar a estratégia do Perpétuo e ele está com ROAS de 1,1, o que é um retorno muito baixo. Só que dependendo da estratégia como ele está executando, pode ser que ele tenha um retorno sobre esse investimento nos próximos 2, 3, 4, quinto ou sexto mês. Então, esse é o efeito da cauda longa. Isso é o que eu ensino nas nossas imersões, treinamentos, mentorias e tudo isso. Olha só, olha o volume de dados. No final, nesse cenário, eu tenho 5 milhões de investimento para 15 retornado, um ROAS final de 2,9. Então, isso aqui não é teoria e conversinha para boi dormir. É tudo que a gente executa e executou jogando esse jogo no marketing digital direcionado dentro do nicho de saúde e fitness, tá? Então eu queria passar essa visão aqui para você não ter uma análise míope do seu Perpétuo. Inclusive, se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe ele para o seu sócio, para o seu parceiro de negócio, para o seu expert, para a pessoa que joga o jogo junto com você aí, para a sua equipe, alguém da sua equipe, para o seu gestor de tráfego, para o seu rapaz de growth, que quer que seja, seu lançador, passa para ele, porque isso aqui poderá trazer muitos insights aí para o dia a dia da operação de você, tá? Então, eu vou ficando por aqui, agora sair da tela, eu vou ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio.